Amém. Olá, tudo bem? Hoje, para mim, é sexta-feira. Estou na sexta-feira aqui, na minha casa, em Campo Limpo Paulista. E eu quero falar sobre a Páscoa. Estamos chegando aí no nosso domingo de Páscoa, quase. Eu quero falar sobre a Páscoa, principalmente porque eu percebo que alguns pregadores são antipascais. Eles pregam contra a Páscoa como se fosse uma cerimônia pagã, apenas pagã. Infelizmente, é claro, o paganismo tomou esse dia comemorativo para si e não ensina a verdade sobre a Páscoa. Apenas colocam um coelho, como se o coelho colocasse ovos e ovo de chocolate ainda, né? E a gente sabe que isso não existe, mas a Páscoa, na verdade, a Páscoa real, a Páscoa bíblica, tem um significado muito bonito, muito lindo, e nós deveríamos ter bastante sabedoria para usar essas comemorações que são feitas no Brasil para ensinar as pessoas, para ensinar as nossas crianças, em primeiro lugar, e depois também ensinar, por que não dizer, os adolescentes, jovens, adultos, sobre essas comemorações que muitas delas foram tiradas da Bíblia. Louvo a Deus porque na minha igreja, na comunidade Cristã Vida, no geral, claro, mas eu vou falar da igreja local onde eu congrego, eu louvo a Deus porque lá, todos os anos, a nossa liderança das crianças, eles comemoram a Páscoa da forma bíblica com as nossas crianças. Então, os chocolates, tudo bem, que isso é bom, né? Quem não gosta de chocolate, mas eles explicam a realidade da Páscoa, o que é a Páscoa realmente, o que aconteceu na Páscoa judaica e o que é a Páscoa também para nós cristãos. Então, graças a Deus pelo nosso grupo de liderança das crianças da nossa igreja. Eu tenho certeza que no domingo eles o farão também, farão essa comemoração com as crianças explicando biblicamente. Então vai aqui uma dica, tanto para o pessoal da nossa igreja, da comunidade Cristã Vida, no geral e especial lá do Tremembé, como também para os demais que assistirão esse vídeo aqui. Eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia. Eu vou usar a Bíblia em alguns outros versículos depois também, mas eu vou ler onde foi instituída a Páscoa, lá em Êxodo 12. Só que eu vou fazer assim, eu vou ler do 1 ao 14 e depois eu vou ler do 21 ao 27. Êxodo 12, dos versículos 1 ao 14 e depois dos versículos 21 ao 27. Êxodo 12, do 1 ao 14, diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo.
Aqui foi Deus ensinando para Moisés o que ele deveria mostrar para o povo sobre a Páscoa. Agora nós vamos do versículo 21 ao 27 para ver o que Moisés disse para o povo. Agora Moisés está instruindo o povo a comemorar a Páscoa. Então vamos ver o que ele explicou ao povo. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Eu quero frisar o que está aqui no versículo 26. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, que culto é este, o que é a Páscoa, o que vamos responder para os nossos filhos? Que são ovos de chocolate? Que são coelhos botando ovos e ovos de chocolate ainda? Não. A gente pode continuar comendo os ovos de chocolate, que são muito gostosos. Mas vamos explicar o que é a Páscoa. A Páscoa, como vimos aqui, foi uma das comemorações de Israel. Na verdade, eles tinham pelo menos 3 memoriais de acontecimentos do Êxodo. Esses memoriais eram em forma de festa, onde, por intermédio deles, eles podiam explicar coisas aos seus filhos. Eles comemoravam a Páscoa, a festa dos pães ázimos, que são os pães sem fermento, e também eles comemoravam a dedicação dos primogênitos. Existiam mais, mas esses eram os 3 memoriais de acontecimentos do Êxodo, que dá para explicar um pouco sobre a saída, o êxodo, a saída do Egito. Vamos falar bastante sobre a Páscoa. A Páscoa, ela simboliza pelo menos 2 coisas para o israelita. Primeiro, simboliza o que aconteceu historicamente. É o símbolo do que aconteceu no dia da saída do povo de Israel do Egito. Depois de mais de 400 anos de escravidão. Então, primeiro símbolo da Páscoa, segundo a palavra de Deus, é o que aconteceu historicamente. O que Deus fez por nós, em nós, na história. Segundo símbolo da Páscoa, é a comemoração para a lembrança. É a comemoração para que possamos lembrar o que Deus fez e glorificá-lo pelos seus feitos na nossa história. Então, o primeiro significado da Páscoa é para explicar o que aconteceu na história. Segundo, para comemorar o que Deus fez na história, que é o que os israelitas chamam de Mishnah Pesachim. Mishnah Pesachim é o que aconteceu na história e a comemoração destas lembranças. Vejamos que no que lemos aqui em Êxodo 12, houve a proibição do fermento. A proibição do fermento mostra a pressa deles para sair do Egito. Deus queria mostrar que eles deveriam sair do Egito apressadamente. É como se Deus mostrasse na Páscoa, nesse dia tão especial, que Deus tem pressa nas nossas causas. Principalmente nas nossas causas em que estamos presos aos nossos Egitos. Cada um tem seu Egito. Cada um tem a sua prisão egípcia, o seu momento de prisão em alguma situação ruim, em algum vício, em alguma idolatria, em algum problema que nos prende.
E Deus aqui, quando ele fala, eu não quero que vocês ponham fermento no pão, ou seja, não fique esperando o pão fermentar, não dê tempo para o pão fermentar. Como o pão sem fermento, e saia. Então, essa proibição do fermento mostra a pressa de sair. Mostra que nós devemos obedecer a Deus apressadamente, não ficar empurrando com a barriga, protelando quando Deus dá uma ordem para nós. A dedicação dos primogênitos aqui é uma comemoração posterior à saída para comemorar a libertação de Deus ao seu povo. Porque Israel era como se fosse o primogênito de Deus. Israel é o povo primogênito de Deus. A salvação veio pelos judeus. Então, quando Deus escolhe um povo para representar o seu nome aqui na terra, ele escolhe em primeiro lugar os judeus. Então, quando Deus fala de que, olha, eu vou dedicar os primogênitos, quero que vocês dediquem, é como se fosse já mostrando que Israel é o meu primogênito. É Deus mostrando que há a dedicação daquilo que Deus escolheu primeiro, o povo de Israel. O animal morria no lugar do primogênito de cada casa. Deus não ia sacrificar o primogênito. Então o que ele faz o ato da substituição. Gravem isso na mente, que já vamos voltar a isso. Deus quer dedicar os primogênitos. Deus quer dedicar o seu povo. O povo que ele escolheu. E nessa dedicação há sacrifício. Só que o povo não morre no sacrifício. Deus dá um substituto para esse sacrifício. E esse substituto aqui era um cordeiro ou um cabrito que vinha em substituição. E é isso que eu quero mostrar para vocês dentro desta comemoração. Que culto é este? Que cerimônia é esta? O que é a Páscoa? Eu quero dividir então essa reflexão em 3 partes para responder essa pergunta. O que é a Páscoa no Antigo Testamento? O que é a Páscoa no Novo Testamento? E o que é a Páscoa hoje, atualmente? Vamos lá. Que culto é este? Que cerimônia é esta? O que é a Páscoa no Antigo Testamento? O termo Páscoa no hebraico é Pessah. Pessah no hebraico significa passar por cima. Também pode ser traduzido por poupar. Deus poupou a casa com a marca de sangue aspergido na porta, em cima e nas laterais. Todas as casas que tinham os umbrais da porta com sangue aspergido, Deus poupou aqueles primogênitos. Deus providenciou a substituição por aqueles primogênitos, que era o cordeiro, era o cabrito. O cabrito serviu como substituto para aquelas pessoas, para aqueles filhos de Israel. Então a Páscoa mostra a misericórdia de Deus através desta substituição. A misericórdia de Deus através do sangue aspergido nos umbrais dos nossos corações, da nossa mente. A Páscoa, ela era comemorada no mês hebraico chamado mês de Abib, que posteriormente foi chamado de Nissan, mas inicialmente mês de Abib. Abib ou Nissan era o mês do amadurecimento do cereal. Era quando o cereal já estava pronto para ser colhido, que era o mês da primeira Páscoa também. É como se Deus estivesse já nos mostrando que essa Páscoa estava já simbolizando, apontando para algo que aconteceria lá na frente na história, quando o povo, assim como os cereais, deveriam estar maduros para receber não mais o significado da Páscoa, mas a realidade da Páscoa que aconteceria lá na frente, milênios depois. O primeiro mês do calendário judaico, então, é entre março e abril. Esse é o primeiro mês do calendário judaico, que é quando é comemorado por eles a Páscoa. No dia da Páscoa, entre março e abril, era oferecida uma vítima pascal, cordeiro ou cabrito. E o interessante é que Deus dá uma ordem aqui, dizendo que eles deveriam cozinhar esse cabrito, não deveria ser comido cru, ou seja, sem explicação. Eles deveriam explicar, cozinhar aqui é explique, cozinhe,
dê tempo para explicar o que acontece com esse cabrito, com esse cordeiro, quem é esse cordeiro. E o interessante é que quando esse cordeiro era oferecido e depois comido, Deus dá uma ordem aqui dizendo que nenhum osso deveria ser partido. Olha que interessante. Não era para quebrar osso nenhum. Está aqui no versículo 46, Êxodo 12, 46 diz assim: vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. A gente fica se perguntando, mas por que não pode quebrar osso desse cordeiro ou desse cabrito? E Deus confirma isso depois, lá na frente, no livro de Números, capítulo 9, e o versículo 12. Ele diz assim, não deixarão sobrar nada até o amanhecer, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Ele manda de novo. Ele dá a ordem de novo. Depois, lá na frente, no Salmo 34, 20, de uma forma bem poética, Davi, ele escrevendo esse salmo que podemos considerar salmo messiânico, salmo que fala sobre a vinda do Messias, salmo que fala sobre o Messias em si, ele coloca e mostra que esses dois textos que falam sobre a não quebra dos ossos, na verdade é uma profecia direta ao Messias. Lá no Salmo 34, 20, Deus, inspirando Davi a escrever, disse assim: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Uma menção direta ao Messias, uma menção direta ao Senhor Jesus Cristo. E é por isso que lá em João 19 e 36, assim está escrito, olha: estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Osso é estrutura, é o que estrutura o nosso corpo, que nos mantém de pé. Ali é Deus já mostrando que Ele vai estruturar a obra sacrificial do Messias, a obra sacrificial de Cristo. Deus vai sustentar a promessa dele em Cristo. Osso não quebrado é Deus permanece fiel com aquilo que ele prometeu. Não pode ter osso quebrado. Na Páscoa, Deus está mostrando que ele promete e ele é o Deus que cumpre aquilo que ele promete. Ele é o Deus que ele dá a ordem e confirma o que ele ordenou. É por isso que ele fala aqui: eu não quero o osso partido. Eu quero o cordeiro com seus ossos inteiros. Cada parte da sua profecia, cada parte das suas promessas serão cumpridas. Veja que ele pede também para que o sacrifício aqui seja à tarde. Ele fala: sacrificará à tarde. Duas perguntas que me vêm à mente quando eu vejo aqui sacrificará à tarde. Seria entre o meio-dia e o pôr do sol? Isso seria o à tarde? Ou será que era entre o pôr do sol e o anoitecer total? Não sei. O importante é que era no processo de mudança. Se era entre o meio-dia e o pôr do sol, ou o pôr do sol e o anoitecer, eu não sei. Eu sei que Deus falou: sacrifiquem no processo de mudança. Quando eu entendo o sacrifício de Cristo, quando eu entendo a Páscoa, o Pessah, eu entendo que o Pessah, a Páscoa, me traz mudanças. Ela me muda por dentro. Então que o nosso meio-dia ao pôr do sol, o nosso pôr do sol ao anoitecer, seja o nosso desejo de mudança nesse domingo de Páscoa. Mudança para melhor. Veja que Deus também ordena aqui que cada casa deveria ter uma vítima sacrificada. Para cada casa, uma vítima. Isso mostra que Jesus é suficiente para todas as famílias. O sacrifício de Cristo no Calvário é suficiente para cada família. E todas as famílias devem receber essa mensagem. Aqui é Deus já responsabilizando-nos, aos papais, às mamães, aos filhos também, a todos do lar, a ensinar na sua casa o sacrifício de Cristo.
Não adianta achar que se eu aqui na minha casa eu sirvo a Cristo, eu já salvei toda a minha família, todos os outros da minha família, dos parentes, amigos, não. Cada um na sua casa deve ter o seu cordeiro pascal. Mas, Júnior, e se as pessoas ainda não estiverem prontas ou não forem maduras o suficiente para entenderem o sacrifício de Cristo? É por isso que aqui Deus fala para Moisés que quando a família fosse pequena demais, eles podiam chamar os vizinhos para participar da sua Páscoa. Podia chamar o vizinho, quem tem família pequena, mostrando que eu posso sim convocar outras pessoas para explicar a elas o que significa a Páscoa, o que significa o sacrifício de Cristo lá no Calvário. A Páscoa, então, também é um tipo de comunhão com as demais pessoas. Na Páscoa há comunhão. Tem um momento que Deus fala aqui para pegar ervas amargas também. Eles não deveriam só comer carne, a carne do cordeiro, a carne do cabrito. Eles deveriam também ter ervas amargas, beber estas ervas amargas. Essas ervas amargas, elas simbolizavam a amargura da escravidão. Elas simbolizavam que nós temos que reconhecer que Deus nos tirou de um momento horrível, um momento de amargura, de desgosto. É isso que o pecado, é isso que o nosso Egito nos traz. Não adianta a gente olhar para trás, para os nossos erros e ter alegria por eles, como se nós fôssemos os bambambam. É interessante algumas pessoas que falam sobre o seu passado, olha, eu fiz, eu era, eu matei, eu fiz. Eu não vejo isso como ervas amargas. Eu pondero para falar sobre o meu passado, sobre as coisas erradas que eu fiz, não porque eu quero esconder nada, não. Mas é porque para mim são ervas amargas. É a amargura da escravidão. Cada um tem seu Egito. Pensa aí qual é o seu Egito. Quando você pensa nesse Egito aí, no seu Egito, isso deve ser ervas amargas. Sempre para lembrar o poderio de Deus, de onde Deus te tirou. Por isso que eles teriam que tomar essas ervas amargas antes de comer a carne. Ou comendo a carne. Para lembrar da situação de amargura que Deus havia tirado deles. E Deus ainda fala assim, estejam vestidos e prontos para partirem. É Deus nos mostrando que somos peregrinos. A gente não é daqui. Quando você estiver numa situação ruim, ao invés de falar assim, o meu problema, a minha doença, como se você fosse da doença, a doença fosse tua, você fosse do problema e o problema fosse teu, cumpra o que Deus está te ordenando, ó. Põe suas roupas, sandálias nos pés, cajado na mão, esteja pronto para sair. Você não é desse Egito. E esse Egito não é seu. A grande alegria de Deus é o êxodo nas nossas vidas. Êxodos, no grego, significa saída. Também no hebraico. É a saída do povo do Egito. Então, vamos comemorar a saída do nosso Egito. O que significa este culto, essa cerimônia, essa comemoração no Antigo Testamento? Significa que Deus poupa aqueles que creem no sangue de Jesus Cristo na sua vida, no sacrifício de Cristo, passado nas nossas mentes e no nosso coração. Significa que Deus, Ele vai cumprir as promessas dele nas nossas vidas. E que nós devemos passar por um processo de mudança. Lembrando de onde Deus nos tirou. Isso é o que significa. Tirando a simbologia do Antigo Testamento. Mas o que significa também a Páscoa no Novo Testamento? Veja, no Novo Testamento, a vítima ela não era sacrificada mais na casa das pessoas. No Novo Testamento, a vítima, o cordeiro ou o cabrito, era sacrificado no templo, mas a refeição podia ser em casa. Então as pessoas levavam o cordeiro ou o cabrito para o templo, oferecia esses animais no templo, não eles, o sacerdote oferecia, o trabalho deles era colocar a mão na cabeça do animal, era oferecido no templo e eles levavam o animal para serem comidos em casa. Então o sacrifício era lá no templo e depois eles traziam para casa. Querendo mostrar que, para nós, no Novo Testamento, agora,
que não há mais o sacrifício em casa, não é mais ao pé da letra. Lá no templo eu vou lá, o templo, segundo o autor da carta aos Hebreus, é o templo que está nos céus. O sacrifício agora nosso é em memória, é um memorial. Eu vou lembrar do que ele significa, eu vou até o templo de Deus, memorizando o que Deus tem para nos ensinar, e eu trago para minha casa essa memória, essa simbologia. Não são sacrifícios literais, não são sacrifícios de verdade mais. Não precisa mais se oferecer animal, igual algumas outras religiões aí tentam ensinar. Não, nós já temos o maior, grande e perfeito sacrifício que foi de Cristo lá no Calvário. A partir do momento que eu continuo aceitando sacrifício de animais, no dia da Páscoa, para comemorar a Páscoa, significa que eu estou desmerecendo, desvalorizando o grande e maior sacrifício que já foi feito por Cristo lá no Calvário. Então a vítima no Novo Testamento era sacrificada lá no templo, querendo mostrar que era lá na presença de Deus, que o templo simbolizava Deus presente. Simboliza então para mim que é Deus quem tem o sacrifício verdadeiro, Ele quem tem o sacrifício real, e eu vou trazer para minha casa a simbologia desse sacrifício. Um grupo no Novo Testamento podia se reunir por consentimento mútuo para formar uma família também. Ou seja, lá no Novo Testamento eles continuavam cumprindo a ordem de Deus de que se a família fosse pequena demais, ela podia juntar outras pessoas para comemorar a Páscoa como se fossem da mesma família, que mostra de novo que a Páscoa é dia de comunhão, é dia de amizade, é dia de alegria, porém uma alegria no Senhor. É estranho algumas alegrias que são feitas no dia de Páscoa, né? Bebedeira, adultério, sexo desvairado. Meu Deus do céu. É parecido com essa Páscoa da Bíblia? No fim do cânon do Novo Testamento, ou seja, quando o Novo Testamento já estava formado, os cristãos começaram a perceber, isso dá para ver dentro da história da igreja. Os cristãos começaram a perceber que a ceia do Senhor, a ceia que Jesus instituiu, estava ali substituindo a Páscoa. Aí tem gente que fala, mas a Páscoa não pode ser substituída? Claro que não. Para os nossos amados irmãos judeus, é claro que não. Eles, por seguirem o judaísmo, mesmo que seja um judaísmo messiânico, onde eles aceitam a Jesus como Salvador das suas vidas, continuam sendo judeus, são um judeu messiânico, eles continuam cumprindo a festa da Páscoa porque eles não deixam de ser judeus. Mas o cristão, ele não precisa se tornar judeu e nem o judeu se tornar um gentil. Um gentil não se torna judeu, nem o judeu gentil. Ou seja, o gentil não precisa comemorar a Páscoa como é feita ali pelos judeus, comer o cabrito, o carneiro, as plantas amargas, não. Jesus trouxe um novo símbolo para a Páscoa. Então, para nós é substitutiva. Para eles não é excludente, para os judeus. Eles não precisam excluir a Páscoa. Ela, na verdade, é acumulativa. É a Páscoa seguida da ceia, que é em comemoração ao que Cristo veio trazer sobre a essência do que é a Páscoa. Então, quando o Novo Testamento, próximo ali ao ano 300, aproximadamente no ano 300, 320 depois de Cristo, quando já estava sendo formado o Novo Testamento, os cristãos percebem que a ceia veio para os gentios para substituir esta Páscoa. A própria palavra Páscoa, Pessar, passagem, mostra que há uma passagem, sim. Há uma substituição. Pode ver que a Páscoa em si há substituição. O animal morre em substituição às pessoas. Então Cristo, quando institui a ceia, ele não está aniquilando a Páscoa. Muito pelo contrário, ele só está mostrando que há uma evolução nesse pensamento, que há uma continuação nesse pensamento. E que há sim essa substituição. E que esse era o propósito de Jesus Cristo. Qual era o propósito? Jesus veio para substituir o homem. Ele veio para substituir esse homem caído no pecado. Depois do ano 70 da era cristã, ou depois de Cristo, não havia o sacrifício de vítimas mais, tá? A gente já percebe na história que o sacrifício de vítimas até aproximadamente o ano 70 da era cristã. Depois desse ano 70 não se vê mais o sacrifício. A gente já percebe que a Páscoa ela era simbólica sem a vítima morta
principalmente no meio dos cristãos. O que é a Páscoa no Novo Testamento? A Páscoa no Novo Testamento é uma Páscoa ainda que mostra a reunião da família em torno do que Deus fez e a comemoração daquilo que Deus fez. A Páscoa no Novo Testamento continua sendo comunhão com Deus e uns com os outros. Continua mostrando que Deus, ele faz o sacrifício substitutivo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o propósito de Cristo na Páscoa. E que nós devemos valorizar o único e perfeito sacrifício hoje, que é o sacrifício de Cristo. Enfim, chegamos na Páscoa, o que é a Páscoa hoje, nos dias atuais. Esse vídeo está sendo gravado em 2014, mas é claro, estou falando no período contemporâneo. Que culto é este hoje? O que é a Páscoa hoje? Comemoramos a Páscoa todo mês em algumas igrejas. Comemoramos a Páscoa toda semana em outras igrejas. E tem igreja que comemora a Páscoa uma vez por ano, na ceia do Senhor. As igrejas cristãs, na verdade, não comemoram a Páscoa só no domingo de Páscoa uma vez por ano. Ela comemora sempre que participa da ceia. Porque na ceia lembramos o que Deus fez por nós, tirando a cada um de nós do nosso Egito. A Páscoa hoje é a nossa maior lembrança da libertação de Deus nas nossas vidas. A Páscoa, então, deve ser uma tradição para destacar o significado da obra de Deus. Nesse dia que vamos comemorar a Páscoa, vamos pegar essa comemoração, vamos pegar essa tradição e vamos destacar nesse dia o que Deus é e o que Deus faz em nós. Assim como a ceia. Toda a ceia que comemoramos na nossa igreja, ceia é uma tradição deixada por Cristo, é uma instituição deixada por Cristo, é um cerimonial, é uma ordenança deixada por Cristo, uma das ordenanças. A primeira ordenança é o batismo nas águas, a segunda ordenança é a ceia do Senhor. Essa ordenança é como uma tradição, é um rito, é um ritual que comemoramos na ceia. A Páscoa também nós podemos usar como uma tradição onde podemos mostrar para as nossas crianças, para as pessoas nesse dia, que Deus, ele trabalha sim nas nossas vidas, que ele tem propósito sim conosco. As tradições divinas serviam para os hebreus, primeiro, para que os mais velhos lembrassem das experiências deles com Deus. É para isso que serviam as tradições. Para os mais velhos lembrarem do que Deus fez na vida deles. Segundo, para os mais jovens aprenderem sobre essa experiência também. Era um momento onde eles podiam ouvir os mais velhos falarem e dizerem assim: Deus nunca se esqueceu de nós. Deus é alguém que está vivo em nós. Não é apenas uma teoria, não é uma filosofia, não é um mito. Deus é presente nas nossas vidas, porque Deus é experiência. A teologia não nos traz a experiência com Deus, ela fala sobre a experiência, mas ela não traz experiência. Nós precisamos ter essa experiência diretamente com Ele. Quando na luta, lembre-se sempre que Deus te livrou no passado e que é poderoso para te livrar no presente também. A Páscoa nos faz lembrar isso. A Páscoa nos lembra que o Deus que me livrou ontem é o mesmo Deus que vai me livrar hoje. Eu olho para o meu passado e vejo que Deus me tirou do Egito. Me fez atravessar o Mar Vermelho em muitas situações. E que Ele também hoje vai continuar sendo esse Deus que me livra na hora dele, no momento dele e à sua maneira. A Páscoa deve nos lembrar da redenção, deve nos lembrar da salvação. A Páscoa deve nos lembrar da libertação.
A Páscoa deve me trazer à memória o socorro de Deus, mas também deve me trazer à memória a obediência a Deus. Como também a comunhão com Deus e com os meus irmãos também, com as pessoas. É isso que a Páscoa tem que me trazer hoje. Não só ovos de chocolate, mas me trazer mudança, mudança interior. E eu quero terminar essa reflexão contando uma pequena história para fazer alusão ao simbolismo, ao significado da Páscoa. Eu li uma história que diz que em séculos atrás, um homem, um senhor muito idoso, ele tinha 2 filhos. Tinha seu primogênito e tinha também o seu filho mais novo, seu segundo filho. E um dia esse filho mais novo, ele resolve ir embora da sua casa. Ele abandona a sua casa, vai embora e não quer mais saber da sua vida em família. E ele vai para terras longínquas e passa anos sem dar notícias. E esse pai um dia adoece. E ele deseja muito ver o filho. Ele está com muita saudade do seu filho mais moço. E o seu filho mais velho, vendo que seu pai já moribundo na cama, já nos seus últimos dias de vida, ele faz uma promessa para o seu pai. Ele diz: pai, eu vou buscar o meu irmão. Eu vou buscar o meu irmão mais novo. E se é o seu desejo, nem que seja a última coisa que o senhor tenha de cumprimento aqui na terra, que é ver o meu irmão, que é ver o seu filho mais novo, eu vou lá buscá-lo. O senhor vai ver o seu filho. E esse moço mais velho, ele vai em busca do seu irmão, passa alguns dias procurando, não o encontrando, e de repente, depois de alguns dias, ele chega numa determinada cidade, vê um alvoroço. Era naquele período onde os crimes, eles eram penalizados com a morte na forca. Isso acontecia muito há séculos atrás, há milênios atrás. E quando ele chega nessa cidadela, ele encontra um alvoroço em volta de uma forca, e quando ele chega ali para ver quem estava para ser morto, que não era aquela pessoa que estava já na forca ali, pronto para ser aberto ali o chão para que ele pudesse morrer, se não era o seu irmão mais novo. E ele olha aquela situação e desesperado, e sabe que seu pai deseja muito ver o seu irmão pela última vez. E ele vê o algoz ali olhando para as pessoas e dizendo: e este moço, criminoso, bandido, ladrão, ele merece a morte. E a lei da nossa cidade é que ele deve morrer na forca. Nada pode salvá-lo. Nada pode tirá-lo dessa forca. A não ser alguém que queira morrer aqui no lugar dele. Porém, isso nunca aconteceu em nossa cidade. Mas continuamos a fazer o convite. Alguém quer morrer por este ladrão desprezível? Por este criminoso desprezível? Ele aguardou um tempo. Mas não era de costume naquela cidade. Nunca se ouviu falar naquela cidade que alguém quis morrer no lugar de ninguém, mesmo sendo parente. Aquele moço, que era o irmão mais velho do que estava para ser enforcado, ele lembrou-se do pai que queria ver o seu irmão, nem que fosse pela última vez. E até que enfim, um dia dentro da história daquela cidade, alguém levantou a mão e disse: eu vou morrer no lugar deste moço que está aí. E ele se aproxima então da forca, olha para o irmão dele ali apavorado disse: irmão, depois de tantos anos, você aqui escolheu morrer no meu lugar. E aquele irmão mais velho disse: papai quer te ver. Papai está nos seus últimos momentos, mas ele quer que o seu último desejo seja cumprido. Ele precisa te ver. Vá ao encontro do papai, porque eu sempre estive lá e você não. Eu vou morrer no seu lugar. Esse moço
recebeu a substituição. O irmão dele, mais velho, morreu no lugar dele mesmo. Cumpriu a sentença de morte dele, para que ele pudesse ver o seu pai pela última vez. Nós estávamos na forca do pecado. Estávamos no nosso Egito. O nosso faraó estava ali pronto para nos matar. E quando já estávamos com a corda no pescoço, Jesus, nosso irmão mais velho, veio, nos tirou da forca e disse: eu vou morrer no seu lugar, para que você possa ver o Pai. É claro que na história desse moço, o pai estava morrendo, e o irmão mais velho morreu também ali na forca. O filho mais novo viu seu pai pela última vez, mas também não teve mais nem o pai nem o irmão. Porém, a nossa história de Páscoa termina mais bonita. O nosso irmão mais velho morreu no nosso lugar, lá na cruz do Calvário, para que pudéssemos ver o Pai. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje, temos o Pai e o Filho. O Pai e o nosso irmão mais velho. Que culto é este? Que cerimônia é esta? O que é a Páscoa? A Páscoa é nossa libertação do nosso Egito. A Páscoa é o dia em que olhamos para o sacrifício de Cristo lá no Calvário e dizemos: só o Senhor é Deus e o nosso libertador. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família neste dia de Páscoa. Deus abençoe todos vocês. Amém.